Sabe quando a gente olha para uma garrafa de vinho? A gente vê a uva, o ano da safra, mas a história é muito, muito maior. Hoje, a gente vai abrir uma espécie de atlas do terroir e descobrir como é que a geografia de um lugar se transforma no argumento de venda perfeito. Vamos entender o que de verdade tem dentro da taça. Fica a pergunta, né? O que realmente está na taça? É só uva fermentada? Ou é o resultado final de uma batalha, uma luta épica entre a videira e todo o ambiente ao redor dela? A resposta para isso muda completamente o jeito de apreciar e, claro, o jeito de vender um vinho. E aqui está o ponto central de tudo. O cliente não leva para casa só a uva. O que ele compra é a montanha, é o vento que vem do mar, é aquele solo vulcânico. A grande sacada é, para cada vinho de um lugar extremo, existe um argumento de venda que é definitivo. E é isso que a gente vai decodificar hoje. Ok, para a gente entender como isso funciona na prática, a gente precisa olhar para a anatomia da venda. Essa jornada incrível que começa lá na terra e termina na taça. A lógica aqui é bem simples, mas é poderosa. Olha só. Primeiro, a gente tem o terroir, o clima, a altitude, o tipo de solo. É o desafio. Depois vem a vinha, que precisa lutar para sobreviver nesse ambiente. E nessa luta, ela concentra sabores, aromas, tudo. Por fim, a taça, onde toda essa história de superação vira a emoção de quem bebe. É uma narrativa completa, do começo ao fim. Então, vamos embarcar numa viagem pelo mundo para ver na prática como essas histórias de terroir criam vinhos que a gente não esquece. E, claro, como elas fecham vendas. Nossa primeira parada, a Argentina, com aquela escadaria de altitudes nos Andes. A 1.000 metros de altura, o argumento de venda é pureza. Um chardonnay clássico, sabe? Esculpido pela água do degelo. Mas sobe para 1.600 metros e a história vira luta. A altitude extrema força a uva a uma batalha pela vida. O resultado? Um vinho de uma concentração, de uma intensidade impressionantes. Olha como o argumento de venda é outro. Ninguém está falando de notas de abacaxi. O papo é emoção pura, prova de sobrevivência. A história que vende esse vinho não é só sobre o sabor, é sobre a experiência de superação que está ali, dentro da taça. Agora, a gente vai para o Chile. Aqui, a briga é entre a Costa Fria e o Vale Quente. De um lado, os ventos gelados do Pacífico, que dão origem a um Pinot Noir super elegante e delicado. O argumento de venda, a elegância da névoa da manhã. Do outro lado, o sol forte do Vale Central, que amadurece um Carmener potente com taninos redondinhos. O argumento, a força do sol na taça. São dois mundos. Próxima parada, Portugal, onde quem manda é o solo. Lá no Dão, o Planalto é de granito. É um solo pobre, que dá uma mineralidade super característica, vinhas de uma elegância única. Agora, no Douro, as vinhas crescem em socalcos de xisto. É um cenário dramático. A rocha guarda o calor do dia e força as raízes a quebrarem pedra para buscar água. O resultado são vinhos tintos concentrados, poderosos. É ou não é uma história de heroísmo? Falar que o vinho vem dos terraços mais dramáticos do mundo, que as raízes quebram a pedra. Isso vem de um clássico, um vinho que foi forjado na dificuldade. E na Espanha, o que a gente encontra é uma história de resistência. Na região de Toro, os solos são super arenosos, e isso protegeu as videiras da filoxera, aquela praga que devastou a Europa. O que nasceu dali? A uva tinta de Toro, uma sobrevivente rústica. O argumento de venda é a própria história. É um vinho que vem de vinhas que nunca foram destruídas. É incrível. Tá, mas e como é que a gente usa todo esse conhecimento no dia a dia? Vamos ver agora como tudo isso se encaixa numa espécie de mapa para encontrar a história certa para cada ocasião. Esse aqui é um mapa de desejos. Ele é um tradutor. Se o pedido é por algo extremo, surpreendente, a resposta é o não do Parrado, da Argentina. E a chave do terroir, o argumento de venda, sobrevivência a 1.600 metros nos Andes. Se a busca é por um tinto encorpado, rústico, a gente vai para Toro, na Espanha, com a história dos solos arenosos que resistiram à praga. É um guia direto que conecta o desejo à história perfeita. Então, da próxima vez que uma garrafa de vinho estiver na frente, a pergunta não vai ser só é tinto ou branco. A verdadeira pergunta vai ser qual é a história desse lugar? Que montanha, que solo, o que vento está dentro dessa taça? Porque no final das contas, é essa história que todo mundo quer comprar.